Boa noite, Lu. Tudo bem, Magna? Tudo bem com vocês? Joia. Cris Fidelis, muito boa noite. Gabriela, tudo certo, Gabriela? Auriana, olá, Auriana. Ademir Schweda. Márcia, tudo bem, Márcia? Magna. Bem-vindos, Alexandre, Ademir. Como vamos? Muito bom. Boa noite. Auriana. Érica, muito bem, Londrina. Inês, boa noite. Franciele. Boa noite, Inês. Tudo bem com vocês? Campos Medeiros. Felipe, boa noite, Felipe. Cleusa, tudo bem por aí? Hélio, tudo certo com você? Espero que sim. Oi, Vitor, boa noite, Vitor. Cleusa, Hélio, ok, tudo bem? Valéria, boa noite, Valéria. Jussara, tudo bem, Jussara. Larissa. Maiara, Maiara Pedro, como é que está, como é que está a vida? Alexandre, Éder, oi, Éder, muito bem, Éder, Londrina. Éder sempre está fazendo lives também por aí. Mais alguns instantes. Rosa Iseli, boa noite, Rosa. Daqui a pouco então vamos falar desse tema muito interessante que eu creio que seja para vocês também, sobre o sentido da vida. Quando é que a vida tem sentido, quando ela não tem sentido, para que nós possamos ver onde e como, quando e com quem, né? Edilene, boa noite, Edilene. Simone, tudo bem? Roberta, tudo bem? Tudo em ordem, Roberta? Certamente está todo mundo muito bem, não? Simone, boa noite, Simone. Tudo bem, né, Simone? Graças a Deus. Boa noite, Dilene. Tudo certo. Márcia Moraes. Tudo bem, Moraes? Tudo bem, Márcia? Bom tê-los aqui nesta noite. Uma noite gostosa, aqui em Curitiba tá legal. Um pouco quente para alguém, mas na verdade é uma temperatura muito agradável. Franciele. Márcia, boa noite.
Em alguns minutos vamos refletir com vocês sobre esse tema, o sentido da vida. Adriana, boa noite. Ileal Doc, não sei, Luciane, boa noite. Então, menina, não estamos abrindo para a participação ao vivo, porque senão vai acabar tumultuando, tá bom? Tatiane, Mirelle, boa noite. City Pousada, Duduca, ok, Adriana, boa noite. Flávia, boa noite, Flávia. Valéria, tudo bem? Mirelle. Adolfo, olá Adolfo, tudo certo Adolfo? Nós veremos mês que vem, né Adolfo? Acho que sim. Elisângela, oi Elisângela, Londrina. Valéria Barim, Gisele, Vicchiolo. Muito bem. Dale, Wilson. Ah, tá bom, Adolfo. Ai, ai. Boa noite, Lígia. Ai, a Lígia, essa menina aí. Tudo bem. A Rosa Moraes, boa noite. Fátima. Oi, Fátima. Tudo bem, Fátima? Genuir Veronese, lá do Oeste. Ok. Nogueira, tudo bem, Nogueira? Alessandra, acho que é não, terapeuta sem fronteiras. Cleiton, ô Cleiton. Como é que tá, Blumenau? Lu Tardio, boa noite. Ok. Rosa, essa é Rosa, boa noite. Maria, Aninha, boa noite. Ok. Lu Tardio, tudo bem, Lu Tardio? Abílio, boa noite, Abílio. Do oeste do Paraná, Santa Catarina, aliás. Sidneia, tudo bem? Rosane Campos, Espírito Santo, sempre marcando presente, bem-vinda. Laíse, tudo bem. Marcos, tudo bem, Marcos? Oi, Laíse. Estão se cumprimentando aí, muito bem, já se conhecem, ok. Muito bem, queridos e queridas, muito boa noite a todos, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos refletir alguma coisa que eu considero de grande importância na nossa vida. Eu sou, para quem ainda não me conhece, Wilson Rafael Stolf, diretor do IPAP de Curitiba, parapsicólogo clínico, psicólogo de formação, formado na primeira turma de parapsicologia do Brasil, lá já em 1998, né? Então, uma certa caminhada, uma certa experiência, então acho que a gente tem alguma coisa a contribuir, assim como
os outros, vocês também têm muito que contribuir sempre, né? O pessoal está entrando, agradeço a participação de vocês. Então, o sentido da vida. Quando é que a vida de fato tem sentido? É que a gente já refletiu bastante qual o sentido da vida, para que a gente está nesse planeta. Eu já me questionei, me perguntei muitas vezes no passado, eu acho que hoje eu já tenho uma certa resposta a isto, né, de quando de fato a vida passa a ter sentido. Afinal de contas, não estou mais tão jovem assim para não ter alguns conhecimentos e não ter algumas experiências que eu considero muito válidas, né, para poder então compartilhar com vocês. E claro, a gente está sempre estudando, acima de tudo, a vida do ser humano. E nesse momento, então, especificamente, o sentido da vida. Então vejam, eu começo sempre analisando e me colocando junto àquilo que é essencial, junto às leis cósmicas e às leis naturais de sobrevivência. Para quem não estudou parapsicologia, não é da área, então o universo é regido por leis perfeitas e imutáveis. Tudo segue a harmonia, a lei da evolução e a lei da vibração. E o ser humano também é dotado, é regido por estas leis, só que o ser humano tem um privilégio de ser um ser criador. E então ele cria coisas fantásticas, maravilhosas, mas também neste privilégio, às vezes mal usado, cria também umas grandes bobagens, né? Como já disse umas vezes, da bomba atômica para baixo. E cria coisas que faz com que a vida não tenha sentido, nem seja vida muitas vezes de forma plena, pelo menos de uma forma mais intensa, né? Então eu sempre considero que a base, a essência da vida são as leis universais, as leis estabelecidas pelo Criador. Então, à medida que nós vivermos mais próximo que possível destas leis, nós estaremos dando mais sentido à nossa vida. E à medida que nos afastamos delas, então, a vida perde o sentido. Juntamente com as leis naturais de sobrevivência, que são as que, na verdade, garantem a proximidade, nos conduzem de volta às leis naturais, às leis cósmicas, aliás, porque essas leis naturais de sobrevivência do indivíduo, do ser único, da espécie, da biodiversidade, se nós não as seguirmos, nós também, por consequência, não estaremos em dia, ou não estamos próximos ou vivendo as leis cósmicas, né? Então, via de regra, essas leis que precisam ser vividas de forma mais plena que possível, né? Estarmos buscando uma condição de sobrevivência enquanto indivíduo da melhor forma que possível, quando então nós cuidarmos da nossa matéria, do nosso corpo, tendo qualidade então física, na alimentação, no sono, na prática esportiva, na espiritualidade, na respiração. Tudo isso faz com que a gente esteja tendo uma saúde física, uma disposição física. Isso evidentemente faz com que contribui para que a vida tenha mais sentido, porque se nós não cuidarmos do nosso corpo, da nossa matéria, no qual nós estamos, no qual nós vivemos, nesse corpo, então também nós não estaremos bem, não teremos vida de acordo com o que preconiza as leis naturais e as leis cósmicas, né? Então é preciso que a gente tenha esta condição física muito em dia, para que então, assim como disse, a vida possa ser mais garantida no seu todo, porque se nós não estivermos bem fisicamente, não tem como outras coisas estarem também bem, já que, à medida que o corpo sofre de alguma maneira, por sobrepeso, por dores aqui e ali, doenças e assim por diante, todo o resto fica comprometido, porque a sobrevivência do indivíduo é prioridade 1, para depois poder cumprir as outras leis e as outras
as outras coisas que fazem parte da nossa existência. Então, essas leis naturais de sobrevivência do indivíduo, do ser único, então também estamos muito atentos a nós. Né? Porque vejam bem, que na verdade nós vivemos para servir e para sermos servidos. Vejo que esta é uma das missões, é isso que faz sentido para a vida, à medida em que nós vivemos para os outros, para o planeta, e os outros vivem para nós, nessa troca permanente o tempo todo, porque é assim que é a vida, todos interligados e interdependentes. Então, a começar de você, a começar de mim, né? De a gente poder, como eu disse, estar vivendo muito bem enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser único, enquanto ser especial que somos, porque se estamos assim, nosso mundo está bem organizado, nosso mundo está em paz, está saudável, está legal, estamos bem conosco mesmo, autoestima elevada, sempre bem-humorados, evidentemente que as outras áreas passam a ser vividas também com mais facilidade, com mais sentido, né? A vida passa a ter sentido também nas outras áreas. Então a vida precisa fazer sentido primeiramente em cada um de nós, em você, em mim, primeiro precisa ali a vida ter sentido. Você se realizar, buscar se realizar cada vez mais naquilo que você está fazendo, em todas as áreas da sua vida, enquanto marido por consequência, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto pai, você precisa estar cumprindo com essa sua parte, com essa sua missão, digamos assim, para que tudo passe a ter sentido. Porque vejam bem, se a gente não está bem com a gente, não está bem com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, qual é o sentido de estarmos convivendo? Não tem sentido. Se está convivendo com alguém, é preciso estar convivendo de uma forma harmônica, de uma forma agradável, leve, né? Com alegria, com bom humor e assim por diante. Aí a vida tem sentido. Se não for assim, não justifica. Não tem sentido estarmos convivendo com os nossos semelhantes, com os nossos próximos. Né? Então isso é essencial para que a vida tenha sentido e que nós tenhamos essas convivências próximas, primeiramente, muito bem resolvidas. Então, se o nosso casamento, né, não está legal, não está bem, precisa fazer algo para que passe a ter verdadeiramente um casamento. Se a família não está organizada, não está em paz, não está em harmonia, precisamos organizar esta família. E como é muito comum nos nossos atendimentos, e mesmo fora dos atendimentos, a gente perceber quantos casais convivem de uma forma tão sofrida, tão pobre, tão sem sentido. 30, 40, 50, 60 anos às vezes, mais, as pessoas vivendo próximas, juntas, dormindo juntas, né, na mesma cama, o casal, e uma coisa muito xoxa, muito triste. Que sentido tem isto? Qual o valor de uma relação, de uma convivência desta ordem? Não tem sentido nenhum, né? Não faz sentido. Obrigado, prazer estar ouvindo o mestre da sabedoria. Opa, obrigado. Não é tudo isso, mas enfim, estamos aí, né? Então, gente, veja, em tudo nós precisamos ver e dar sentido. Senão não justifica. Então, no contexto familiar, eu vejo que é o momento, depois do indivíduo, né, da pessoa como ser único, como indivíduo, outra área de viver e de ter sentido a vida é o contexto familiar. Tá? Porque é onde se passa todas as noites, praticamente, pelo menos, né? Todos os finais de semana, né? E grande parte do dia, sabe? Então, como viver e conviver sem que isto seja de uma forma agradável? Tem que ter sentido, tem que ter valor, tem que ter vibração, tem que ter entusiasmo, tem que ter trocas, tem que servir e ser servido entre os elementos da família, onde prevalece a lei da vibração,
onde se dá e se recebe, se ama, se é amado, se respeita, se é respeitado, para que se esteja cumprindo com as leis cósmicas, então nesse caso, a lei da vibração. Então quanto mais vivermos essas leis naturais, cósmicas aliás, mais sentido tem a vida, porque essa é a plenitude, essa é a essência, esse é o alicerce da natureza, as leis cósmicas. Então se nesses convívios não se tem essa vibração, essa paz, essa harmonia, não justifica, não tem sentido estarmos morando sob o mesmo teto. Então é preciso construir. E para isso nós sabemos que nem sempre é tão simples, porque a gente tem atitudes, comportamentos, sentimentos que nós não os escolhemos, né? E aí então precisa, dentro da parapsicologia, essa busca de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, e por outras linhas também, não só na parapsicologia, mas dentro daquilo que nós atuamos, que nós conhecemos e dominamos. Então, por esses conhecimentos, as ferramentas da parapsicologia, que nós podemos organizar as relações e daí então dar à vida mais sentido, né? E assim, no campo também da atividade profissional, se trabalha 8 horas todos os dias com um grupo de pessoas, né? E como é que se vive, como é que se convive com essas pessoas? Também de uma forma chata, pesada, pessoa ranzinza, né? Porque assim, veja, o que eu também acho fundamental para que a vida tenha sentido? Na atividade profissional, precisamos ver a atividade profissional com outros olhos, que normalmente não se vê. Via de regra, se vê a atividade profissional como uma troca de mão de obra, de serviço, por um salário. É só isso. Então, somente isso. E via de regra, a troca nunca é satisfatória. Muitas vezes, até quem recebe o serviço não está satisfeito, e, do outro lado, na maioria das vezes, ou muitas das vezes, quem recebe um pagamento pelo serviço prestado não está satisfeito via de regra. Por quê? É essa troca simples que se faz e que se considera. Prestar um serviço e receber um salário. Quando se pensa única e exclusivamente disto, dessa forma, nós estamos nos empobrecendo. Não tem sentido ter essa atividade para esse fim exclusivo, e tão somente. É preciso perceber a grandiosidade daquilo que nós fazemos. É preciso perceber quanto que os outros nos estão servindo, assim como nós estamos servindo a eles. Sempre costumo trazer aqui o prato de feijão. Para termos um prato de feijão amanhã ao meio-dia, tem a pessoa que foi plantar, que colheu, tem a pessoa que, para isso, a pessoa de uma máquina. Aí, para ter uma máquina, teve a pessoa que foi lá na mina tirar o ferro, tem o transporte de ferro até a usina, então aí teve um trem, ou teve um caminhão que transportou, aí tem as pessoas que construíram o trem, o caminhão, e até o ferro chegar lá na usina para ser derretido e transformado em outras peças, parafuso, porca, eixo, enfim, tudo que é de ferro ali. Aí vem a pintura, e quem fez a pintura, e aí vem a borracha do pneu, aí quem tirou a borracha do pneu, enfim, para que então se tenha uma máquina que vai propiciar agricultar a terra e termos o feijão na mesa. Veja que cadeia, né, de envolvimento de pessoas para termos tão somente um prato de feijão. E tudo é assim, tudo é assim. Nesse momento, centenas de pessoas estão trabalhando para nós. Para termos roupa, comida, sapatos, televisão, equipamentos, enfim, casa. Tudo isso resulta de serviço prestado, de alguém que construiu, alguém que nos serviu. Assim como eu, de alguma forma, pretendo estar servindo a vocês com algumas informações, com algumas trocas,
para que a gente se enriqueça e possa dar mais sentido à vida, assim também as pessoas que me passaram informações, conhecimentos, dentro da parapsicologia já há tantos anos, me serviram, eu também tenho por missão agora servir a quem me ouve, seja aqui, seja na escola, seja na terapia. Estamos então servindo sempre, o tempo todo, nós estamos servindo e sendo servidos. Então essa é uma das missões, a principal missão talvez do ser humano, estar sempre de servir e ser servido. E é isso que precisa ter sentido na vida, porque se isso é feito de uma forma pesada, com mau humor, mal feita, de forma relaxada, esculhambada, perde o sentido. E além disto, quando se tem essa noção e esse entendimento, esse conceito de atividade profissional, tudo se torna mais leve. Tudo passa a ter mais sentido, porque nós damos conta de que estamos servindo alguém. Então isso tem um sentido, não só do salário que vamos receber, mas de estar servindo. Então quando assim entendemos, o fazemos com leveza, com alegria. Ainda que, em dado momento, eu gostaria de ter uma condição melhor, um trabalho melhor, né, de mais alto nível. Ok, sem problema nenhum. Mas, nesse momento, é isso que você está fazendo, então agradeça isso que você está fazendo. Queira mais, sim. Mas prepare-se, então, para ter mais. Porque se você faz sempre as mesmas coisas, como é que você vai ter coisas novas e diferentes e maiores depois? Tem que também fazer a sua parte. Mas, neste momento, aquilo que você está fazendo é muito importante e devemos ser muito gratos pela oportunidade que nós conquistamos. Né? Se nós estamos fazendo isso, é porque é o que nós merecemos, é o que nós conquistamos neste momento. Então, muito obrigado. Então, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Eu trago aqui um exemplo de uma palestra que eu dei numa ocasião, talvez esteja repetindo o exemplo, mas em uma determinada ocasião dei uma palestra de 1h30 para os funcionários de uma empresa de 1.000 funcionários, quase 1.000 funcionários, divididos em 10 grupos de 100, e falei dessa atividade, mais ou menos, dentro disso que eu estou colocando aqui. Né? E aí, falando da importância, né, que isso que eles estavam produzindo naquela empresa estaria servindo alguém da Europa, todo aquele produto era transportado para a Europa. Então, lembrar-se, dar-se conta de que a sua mão de obra, o seu serviço que está prestando nessa empresa, vai propiciar um conforto de um alemão, de um italiano, né, no sofá, já que esse pessoal trabalha com móveis, está lá. O sofá que você produziu está lá servindo uma pessoa tão distante. Assim como você está utilizando talvez a ferramenta que está utilizando para fazer esse móvel, que eles produziram para você usar. Então veja como as coisas vão longe, vão longe. Né? E aí quando terminei as palestras nessa empresa, na semana seguinte, a chefe de ambulatório me deu o seguinte retorno: os atendimentos ambulatoriais caíram 70%. Ou seja, as pessoas passaram a trabalhar com mais leveza, com mais entusiasmo, com mais ânimo. Né? Quando que muitos até se descuidam para se machucarem, para pegar atestado médico e assim por diante. Não, 70% de atendimentos ambulatoriais a menos. Uma palestra de 1h30. Simples. Nas colocações simples como eu estou colocando aqui. Ou seja, o trabalho, a atividade dessas pessoas passou a ter mais sentido. Né? Passou a ser mais valoroso, mais importante para eles. Né? Então, trabalha de uma forma muito mais agradável e faz sentido, então, trabalhar desta maneira. Faz sentido. Né? Tem mais prazer em fazer isto. Então, isso também no contexto de trabalho, temos essa postura na sociedade, nas nossas relações sociais, da mesma forma. Para que nos relacionarmos com as pessoas no clube, na escola, na igreja e tantos outros locais, que não seja de uma forma agradável, gostosa, né, de afeto, de carinho, de trocas
animados e assim por diante, qual o sentido se não for desta maneira? Apenas para reclamar, para fazer fuxico, para... Não, aí não tem sentido. Percebe como que tudo precisa ter essa vibração, né, em todas as áreas, com todas as pessoas, em todos os grupos. Tá? Então, e também com a natureza, com os demais seres vivos. Porque vejam bem, onde é que a vida está preservada? Onde é que as leis cósmicas e leis naturais de sobrevivência estão preservadas? Que maravilha, Wilson, isto é contribuir com qualidade de vida. Obrigado, Rosane. Então, onde é que a vida e as leis estão sendo melhor cumpridas, ou plenamente cumpridas, assim como as leis naturais estão também sempre perfeitamente respeitadas? Na natureza. Todos os outros seres vivos que não humanos, eles vivem esta plenitude. Eles vivem as leis naturais, cósmicas, as leis cósmicas e as leis naturais, de forma plena. Por quê? São todos seres prontos e acabados. Cada um exercendo a sua função, a sua missão nesse plano, nesse projeto maior, nesse ecossistema. Cada um tem uma importância. Da formiga ao elefante, todos têm uma finalidade. Todos têm um sentido de estarem vivos. E eles executam isso ao pé da letra. Por quê? Eles não têm a liberdade de escolher fazer errado. Por isso, fazem tudo certinho. Não falham. Então, é ali que também nós podemos e devemos nos inserir muitas vezes. Conviver com esses elementos, junto à natureza. Onde nós voltamos mais proximamente daquilo, do local e dos seres onde tudo isso está mais preservado. Nos banhamos de volta nesta vibração cósmica. Tá? Então, essa convivência com esses seres, eu também considero como muito importante para que nós possamos com isso dar mais sentido à vida. Porque, novamente aqui, não tem sentido nenhum o ser humano depredar esta natureza, né? Destruir tudo, poluir o ar, a água, a terra, né? A própria camada de ozônio e assim por diante. Isto vai fazer com que nós cada vez mais estejamos nos autodestruindo, nos poluindo, e nós dependemos vitalmente de tudo isso, pertencemos a uma grande comunidade planetária, onde tudo está interligado, tudo está interdependente. Ainda que uns dependam para viver do outro, no sentido de que nós consumimos vegetais, animais e assim por diante, também os animais, um vive do outro animal, e isso faz parte da cadeia, né, do modo de sobrevivência. Isso é bem normal e natural. Então é preciso que a gente tenha também mais proximidade com esses elementos. Os elementos vitais, ar, água, terra, fogo, são vitais. Eu considero que dentro das leis naturais de sobrevivência, esses elementos, a preservação desses elementos é uma lei também. Porque se nós não preservarmos esses elementos vitais, nós também estamos comprometendo a sobrevivência do indivíduo. Logo, seriam leis secundárias da lei de sobrevivência do indivíduo. Assim também como a convivência com a biodiversidade. Também, à medida que nós agredimos a biodiversidade, nós estamos comprometendo a vida do indivíduo. Veja como tudo está interligado e interdependente. Então não tem sentido a vida se não for vivida de uma forma ampla, total, observando tudo isto. Se não for assim, a vida não tem o sentido como ela teria nesta relação. O ser humano tem liberdade de escolha, porém tende a observar mais o negativo. Obrigado, Marlene.
Mas sim, veja, no fundo, nós não temos a liberdade de escolha. Por quê? Por causa das programações mentais subconscientes. Nós achamos que escolhemos viver mal, viver de uma forma atrapalhada e assim por diante. No fundo, ninguém quer ser assim, agir desta forma. Mas justamente por essa condição de seres humanos, ainda em processo, ainda em desenvolvimento, nós somos levados por programações negativas, programações atrapalhadas, a viver de forma que a vida perde o sentido. Então, cabe cada vez mais o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. A programação e a reprogramação mental subconsciente, aquela instância mental que executa tudo o que acontece conosco. Então, a coisa é mais profunda. Mas é muito válido que a gente, mesmo que seja por esforço, contrariando às vezes algumas programações negativas no subconsciente e agindo com o consciente insistentemente e se mantendo de forma adequada, já é bastante, já é muito importante. Mas fica muito mais simples, muito mais fácil quando você estabelece no subconsciente uma programação de acordo com aquilo que você quer. Isso nós temos que ter sempre muito claro. Temos que alinhar consciente e subconsciente. Então, se queremos ter que a vida tenha sentido, tem que criar no subconsciente programações que façam com que a vida de fato tenha sentido. Senão é uma luta, às vezes inglória, porque é o consciente contra o subconsciente. E o subconsciente sempre prevalecerá. Na luta entre o consciente e o subconsciente sempre vai vencer. Sempre. Você poderá vencê-lo por alguns instantes, por alguns momentos, mas quando você se distraiu, o subconsciente vem e faz valer as suas programações. Tá? Então, esta relação, este alinhamento consciente e subconsciente é o que faz com que o sentido da vida passe a ser uma coisa de hábito, natural e normal, onde você já está tão bem programado subconscientemente que você já, por exemplo, não cabe pensamentos positivos, imaginações positivas. Elas vêm, muitas vezes vêm, mas logo nos damos conta e rechaçamos isso e mudamos o foco daquilo que veio negativo. Tá? Então precisamos construir esta base, esse executor de tudo que acontece conosco, que atua inclusive nos pensamentos nossos, nas imaginações nossas. Tá? Então, quando temos sentimentos e imaginações sem sentido, eu preciso perceber primeiramente, porque muitas vezes a gente não percebe. Embarca no negativo, e vem negativo, vai mais negativo, e atrai alguém que é negativista também, e a coisa vai se somando, e passa minutos, horas, dias, e até meses, às vezes, só no negativismo, numa vida sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Pobre de tudo. Porque se dá margem ao negativo, mas se dá margem ao negativo porque temos necessidade de ter mais estruturas positivas a nível subconsciente. Caso contrário, nós teremos que estar sempre em luta. E nessa luta, como eu disse, quanta clareza e quanto aprendizado. Obrigado, Aninha. Então, o consciente precisa prevalecer ao automatismo do subconsciente quando mal programado. Sim, o consciente prevalece sobre uma programação negativa do subconsciente até um certo ponto, até um certo tempo ele resiste. Mas para que seja uma coisa que venha somando com o consciente, precisa ter programação também correspondente àquilo que eu quero no subconsciente. Tá? Verdade, orai e vigiai, né? Diz aqui a Rosa. Precisamos cuidar o tempo todo dos nossos pensamentos. Isto. Então, para que tudo isso tenha muito sentido, é preciso ter esta atenção, este orai e vigiai, para que então nós percebamos, primeiramente, que se vem coisa ruim, insistentemente coisa ruim que tira o sentido da nossa vida, é porque temos programações mentais subconscientes desta ordem, né? E elas prevalecem sobre o nosso desejo que fosse o contrário. Então, temos que ter essa atenção, sempre essa atenção ao subconsciente, porque é ele que executa tudo que acontece conosco, positivo ou negativo,
Nós não podemos perder isso de vista. E se temos situações, então, de vida sem sentido, programações de coisas negativas, não é porque nós queremos, é porque o subconsciente tem esse papel de executar aquilo que nele está programado. Então, é isso que nós temos que estarmos atentos. Então, por isso que o nosso desenvolvimento, a nossa construção é infinita. Nós nunca estaremos perfeitos, mas poderemos estar cada vez melhores. Cada vez a vida pode estar tendo mais sentido. Então, no seu hábito, no seu ambiente próximo, primeiramente, com você, primeiramente, com a sua família, com seu marido, sua esposa, com seus filhos, à sua volta, né? O que fazer com uma pessoa que não quer se ajudar, acha que está certa em infernizar a vida dos outros e acaba repetindo tudo das pessoas que ela odeia? Obrigado, Laís. Veja, primeiro sempre em parapsicologia a gente busca entender, compreender o que leva a pessoa a ser do jeito que você está colocando aí, sabe? Porque no fundo ninguém quer ser mal, ninguém escolhe falhar ou errar. São programações que levam a pessoa a agir desta maneira. Então, quando ocorrem pessoas como esta, que fica infernizando, sempre negativista, pessimista, é preciso ter a sabedoria. Primeiro, de não deixar que isso te afete tanto, que não te detone tanto, que não te desmonte tanto assim. Se você está bem com a tua vida, se você está fortalecido, se você está em dia, está em paz, como eu disse, o teu mundo está bem resolvido, isso não te afeta tanto, não nos afeta tanto assim. É problema do outro, né? O primeiro ponto é esse. A pergunta é sempre esta: o que há comigo que isso me incomoda desse jeito? Porque se nós estivermos bem conosco mesmos, o que vem de fora não nos afeta tanto, a gente administra. Tá? E também porque se a gente tem uma programação, imagem negativa de pessoas, de homem, de mulher, e pessoas próximas, então acaba atraindo exatamente essas pessoas. E aí há que se fazer essa pergunta sempre: por que eu atraio esse tipo de pessoas? Por que eu tenho que conviver com esse tipo de pessoas? Não é? E aí compreender, e à medida do possível, ajudar essa pessoa a valorizar aquilo que ela faz de bom também. Porque se nós temos, se observamos e só vemos o que é negativo, o que é ruim, nós fortalecemos na pessoa aquilo que já tem nela de negativo. Né? Então, à medida que nós não damos tanto poder a outra sobre você, e ajudarmos a perceber que ela também é boa, que ela também faz coisa bonita, e valorizá-la quando ela faz coisas boas, estamos promovendo-a, porque até às vezes é uma forma de chamar a atenção. Né? Só é percebida a pessoa quando assim ela age. E se a gente dá corda para isso, mais ainda ela vai infernizar a sua vida. Né? Nossa missão maior é sermos felizes, sempre, sempre. Para isto que nascemos, Deus nos criou para vivermos a alegria de viver com saúde mental, psicológica e física. Isto todo, né, Rosana? Obrigado. Né? Rita, qual o princípio necessário para acabar um relacionamento tóxico, além da força de vontade? Primeiro, se o problema está com a pessoa que está tendo dificuldade de relacionamento, de novo a mesma situação, ver qual a origem, qual a causa desse relacionamento tóxico. O que dá para fazer com pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Então elas têm lá programações, estruturas negativistas de dificuldade de convivência, se é no casamento, se é na família, então teria que ver que imagem que essa pessoa tem de homem, de mulher, de casamento, de filhos, para entender o que leva essa pessoa a agir desta maneira. Esse é o primeiro ponto sempre. Não simplesmente julgar e condenar sumariamente, precisa ser entendida. E aí, de novo, essa tentativa de ajuda. E se não tiver como fazer, se a pessoa não dá espaço e não tem como ajudá-la, enfim, veja até onde você pode ir. Senão você não precisa, não deve conviver a vida inteira com uma pessoa tóxica. Né? Mas veja quanto você também tem participação nisso. Porque se é uma relação, na relação nunca é uma relação de uma pessoa só. Tem que ver os dois lados. Né? Também o que incomoda essa pessoa para que ela seja tão tóxica? Sempre nós temos que olhar também para nós.
Porque às vezes nós também não somos, às vezes nós nunca somos perfeitos e também estamos sujeitos a atos atrapalhados também, que pode ser também causa da outra pessoa nos infernizar, tá certo? Muito bom este esclarecimento. Ninguém é como é porque quer ser, não. Cada ser humano age, reage, vive segundo sua história de vida registrada no seu subconsciente, tá certo, Maria Célia? Obrigado, querida. Ô, minha madrinha, legal. É verdade. Então, nós temos que ter esta compreensão. Nós somos fruto de uma estrutura mental subconsciente. Nos comportamentos, nos pensamentos, nas imaginações, nas atitudes, nos gostos, enfim. Tem que olhar o ser humano nesse contexto mais amplo. E não olhar apenas sob o prisma daquele problema que a pessoa tem, daquela situação que é negativa. Porque é muito comum também rotular a pessoa apenas por um comportamento, como se nada mais tivesse de bom nessa pessoa. Estigmatizar a pessoa. Ah, porque ela é chata, né? Tá, pode ser. Mas o que mais que ela é? O que ela faz? Ela não faz mais nada de bem? Ela apenas é chata? É tão somente isso? Então, isso é horrível, porque se nós olhamos só o ponto de vista do negativo, nós sofreremos sempre, porque nós só enxergamos isto. Então, também enxergar o negativo sempre, mas deixá-lo do tamanho que ele é e ver o quanto eu posso fazer para diminuí-lo, né? Toda pessoa precisa se sentir amada, aceita e compreendida, com certeza, Rosa, tá? E vice-versa, né? Eu também preciso amar para ser amado, primeiramente, né? Minha querida parapsicóloga Maria Célia, Larissa, olha aí, Célia, um abraço que a menina está mandando para você. Então, queridos e queridas, isso que eu vejo, esta convivência consigo mesmo, com o outro, com a natureza, com o todo, com a família, né? E ter sempre muito bom humor, não estar preso e não dar um peso exagerado a pequenas coisas que às vezes se dá. E aí eu te chamo a atenção para o palito de fósforo e barril de pólvora, porque muitas relações ficam comprometidas por conta de alguma coisinha, quase nada. Ah, porque você não sei o quê, coisa pouca, mas dá uma revolução, um mal-estar, um estrago, uma relação por aquilo que aconteceu. Mas tenhamos atenção seguinte, que não é aquilo que é o problema. É como que isso fosse o palito de fósforo, que ateia o fogo no barril de pólvora que está dentro de você. Estou atentos às relações. Quanto que a vida perde o sentido quando nós temos essas situações de pequenas coisas fazendo um estrago gigante. Então isto é sintoma de que você tem barril de pólvora dentro de você que precisa ser esvaziado, né? Precisa buscar orientação parapsicológica para você poder estar esvaziando esse barril de pólvora e aí ter uma reação proporcional ao fato ocorrido, tá? Porque isso é um sintoma muito claro, um sinal muito claro de que tem alguma coisa muito séria nesse subconsciente que precisa ser trabalhado, né? Parabéns, Wilson, excelentes reflexões, ensinamentos, obrigado. A famosa frase é cuidar de si para cuidar do outro. Sempre, se você não estiver bem com você, como é que você vai estar bem para com os outros? Então você é sempre a pessoa principal para você. Tem que ser, você é prioridade. Então você tem que se construir. Se não te construíram, por N razões, programações atrapalhadas, etc., mas agora o jogo da vida é contigo. Não depende mais, se você já é grande adulto, não espere mais mãe, pai, avô, não sei quem que possa ter dificultado a vida lá atrás. Agora o jogo da vida é contigo. Toma-a nas suas mãos, né? Tá certo? Muito bem. Então, é isso que eu vejo. A convivência com a natureza, eu gosto muito de também trazer, porque nós podemos ter próximo a gente vidas especialmente de vegetais, de flores, de plantas, etc. Mesmo no apartamento. Hoje, eu e minha esposa vivemos numa casa, há 1 ano e meio, antes morava num apartamento, e o terreno de cidade, vocês sabem, é desse tamanho, não é? Mas nós temos aqui, eu acho que 60, 70 vasos de flores, né?
não tem chão, não tem terra para criar flores no chão. Então, nos muros, nas paredes, onde temos então toda a nossa verdura, não compramos mais verduras, temperos, frutas, laranja Bahia, puncã, limão comum, jabuticaba, pêssego, que mais? Lixia, tudo isso em vasos. Colhemos frutas quase que o ano todo. Quando é época de safra, nós temos frutas em casa. Tá? E não só pelo fato de termos frutas e verdura em casa, mas mais do que isto, para fazer essa conexão com a natureza, com esses elementos onde essas leis, como eu disse, estão absolutamente preservadas. Então, é um espaço de meditação, de conexão com a natureza pura que está aí na sua frente. Então, tenhamos hábitos de estar próximo da natureza, próximo do verde. Se você está no bosque, se você vai passear nos parques, abraça a araucária, abraça aquelas árvores que você está trocando energia, captando energia, na verdade, que te acalma, que te energiza, que te traz mais próximo das leis cósmicas e das leis naturais, tá bom? Muito bem. Parabéns, professor, grandiosa a sua reflexão, gratidão. Então, que bom, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez. E eu quero aproveitar hoje para agradecer quem contribuiu de forma direta ou indireta para nós formarmos mais uma turma de estudantes de parapsicologia, a 25ª turma aqui no Paraná, em que nós começamos agora nesse final de semana, uma excelente turma, um número maravilhoso, em plena pandemia, cerca de 40 alunos, presencial e online, né? Então nós estamos fazendo agora aulas em sala de aula e simultaneamente transmitindo essas aulas para pessoas que são de longe. Então, em vez de virem até a sala, elas assistem ali as aulas, aquelas que podem ser que não pode vir para a sala, então eles assistem à distância. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, passou aqui uma observação. Então, agradecer quem de alguma forma contribuiu para esse excelente número. Podemos ainda ter alguns candidatos. Se vocês tiverem alguém mais que queira ainda entrar, até a segunda etapa é possível entrarem algumas pessoas a mais. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo por todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta. Comunico também outra grande notícia para quem é parapsicólogo, que nós lançamos um curso de hipnose, de hipnoterapia sistêmica para agora em novembro, 21, 22 de novembro, e já não temos mais vagas, tá, gente? Então, quem não se inscreveu vai ter que esperar por uma outra oportunidade, tá bom? Então, muito obrigado àqueles que também estão nos prestigiando, já inscritos para este curso. E é fantástico, eu tenho certeza que vocês que vão participar vão se sentir maravilhosamente bem, muito mais preparados ainda para o trabalho de vocês enquanto orientadores em parapsicologia, quem está assim atuando, e futuramente quem vier a ser, então também poder participar de cursos desta natureza, né? É um salto no sistema Grisa em termos então de técnica de indução hipnótica, que vai com muito mais facilidade ao sonambúlico, né, que é um nível bom de hipnose para poder fazer o processo terapêutico, né? E principalmente técnicas, ferramentas para a programação e a reprogramação mental ampla, né? E muito mais abrangente, como já era no sistema Grisa, como sempre já foi, acima da média. Então, né, amei passar com você nesse final de semana. Cleusa, obrigado, querida, obrigado, né? Obrigado. Isto. E ainda outra coisa que quero comunicar, que eu vou passar a fazer lives agora mensais, não mais quinzenais, tá, gente? Porque é tanta live, é tanta gente fazendo live, e eu também estou super envolvido, super ocupado com tanta coisa. Agora também, para quem é parapsicólogo já formado, temos o grupo de estudo, né? Então, terça-feira próxima temos o terceiro grupo de estudo. Então, quem for parapsicólogo for membro da Associação Brasileira de Parapsicologia, participe conosco do grupo de estudo na terça-feira próxima. Tá certo, professores? Uhum. Ótimos professores, a Cláudia está dizendo, muito bem. Ok. Valeu, pessoal.
Agradeço de coração mais uma vez, né? E vamos em frente, que é a festa da vida da gente. Vamos dar cada vez mais sentido à nossa vida e contribuir para que a vida dos outros também tenha mais sentido. Obrigado, professor, sempre nos enriquecendo com seus ensinamentos e reflexões. Gratidão. Obrigado. Um abraço, José Lício, um abraço, Edilene. Ok, muito obrigado. Um abraço a todos e até outra ocasião. Tá certo? Ok? Abraço.